Boa noite, pessoal, tudo bem? Ai, tô tentando arrumar o celular aqui. Bom, eu vou resolver com vocês. Óbvio que vai ser de uma forma bem resumida, uma forma bem rápida, até porque vocês já viram esse conteúdo, tá? Mas é só para vocês entenderem, então, algumas questões da... Não se preocupem com esse barulho, tá tudo bem comigo, tá? Só meu vizinho que fechou a janela. Vamos resolver a prova então, queridos. A primeira questão, ela pergunta sobre uma forma, um conceito de saúde, né? De uma forma mais abrangente. Então aqui vocês podem ver que a gente tem a OMS e a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde. A diferença básica entre elas, pessoal. A OMS, ela vai dizer pra gente que a saúde é a falta da doença, tá? Já a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele vai entender que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas também o resultado de todas as condições que esse ser humano ele vai passar durante a vida dele. E que esse conjunto vai fazer com que ele seja uma pessoa saudável ou não, tá? Em relação aqui, a questão número 2, por que é saúde comunitária, gente? Porque sempre que eu falo em manutenção e melhoria da saúde das pessoas, dos componentes, né, ou das pessoas que moram em uma comunidade, que habitam naquela comunidade, eu tô falando em saúde comunitária, né? Quando a gente fala em saúde pública, por exemplo, eu falo de uma forma mais abrangente de todas as situações inerentes ao ser humano quando eu falo em relação à saúde, saúde das pessoas, saúde da população, né, como um todo, levando em consideração não só a saúde em si, mas também toda a forma integral que esse ser humano, que essa pessoa, ela vai ser... ela vai ter assistência na sua saúde, principalmente, mas em todas as outras funções também, certo? Aqui em relação... Deixa eu trocar aqui de mão. Aqui em relação às leis, né? Então, eu coloquei para vocês as duas principais. Obviamente que vocês devem ter visto muitas outras nas aulas de vocês, mas as principais, né? A gente fala na Lei 8080 e na Lei 8142. A Lei 8080, ela é principalmente, fala da organização das ações e serviços de saúde, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo. Já a Lei 8142, ela vai falar muito em participação da comunidade, né? Então, eu não tenho só uma organização de gestão, eu tenho também uma participação da comunidade em relação a tudo que engloba essa comunidade, tá? Questão número 4, em relação aos princípios do SUS. Eu acho que isso aqui vocês devem ter visto demais, então nem vou me deter muito nessa questão, tá? A equidade, eu trato as pessoas de acordo com a necessidade que elas têm, né? A justiça social, como se fala. A igualdade, eu tô falando em que todas as pessoas têm os mesmos direitos. A universalidade, eu falo em acesso a todos os níveis, né, de atenção. E a integralidade, eu tô falando em um conjunto de ações que vai dar assistência para esse indivíduo desde o momento que ele tá doente, que ele vai nessas primeiras consultas no posto de saúde, até ir para o hospital, fazer o seu tratamento, a cirurgia, seja lá o que ele precise, e voltar para o seu posto de saúde e depois para a sua comunidade, tá? Então, quando eu falo integralidade, eu tô falando no indivíduo como um todo. Aqui, em relação... Em relação à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Promoção da saúde é basicamente, se a gente fosse obrigado, claro que existem muitos outros fatores, mas se a gente fosse obrigado a distinguir, ou melhor, a caracterizar a atenção primária, a gente falaria em promoção e prevenção da saúde, tá? A promoção da saúde, pessoal, é toda a ação educativa que eu vou fazer para que as pessoas possam entender
o quão importante são as ações que elas vão fazer para não ficarem doentes, tá? A prevenção é o ato propriamente dito. Então, o que eu vou fazer? Eu não tô só orientando, agora eu vou fazer um ato para prevenir que essas pessoas tenham qualquer tipo de doença, tá? E a recuperação é quando a doença ela já está estabelecida, então eu preciso fazer alguma coisa para recuperar a saúde desse cidadão. Aqui, nesse textinho, vocês tinham que identificar qual é a ação de promoção, qual de prevenção e qual de recuperação, né? Então, a promoção de saúde, nesse caso, foi a campanha que foi feita, ou seja, eu preciso instruir, orientar as pessoas para que elas se previnam, né? A prevenção da saúde se dá através do quê? Do preservativo. Então, essa distribuição de preservativo faz parte da minha ação de prevenção da saúde. E quando eu falo em recuperação, são os indivíduos que já estão infectados e eu preciso levá-los numa consulta, diagnosticar e tratar esse cidadão, tá? Então, por isso que eu dei esse textinho para vocês, porque é importante que vocês saibam diferenciar o que são esses três pilares que a gente tem dentro da atenção primária. Essa aqui, em relação às atribuições dos membros de uma ESF, né, de uma estratégia de saúde da família, acho que foi bem tranquila, assim, vocês não tiveram grandes problemas. Essa aqui também não acho que vocês tenham tido grandes problemas, eu não consegui corrigir todas as provas ainda, mas de um modo geral, vocês conseguiram acertar, tá? Então, o que é a atenção primária, né, pessoal? É quando eu tenho que promover e prevenir. Isso é o principal, né? Além disso, eu tenho uma tecnologia leve, porque eu tenho o foco muito mais direcionado para a prevenção e para a promoção do que realmente para a recuperação dessa população. Por isso que a gente fala em atenção primária. Quando eu falo em atenção secundária, eu tô falando de um cuidado um pouco mais geral e um pouco mais especializado, né? Já existe uma tecnologia especializada, porém ela não é tão complexa como a gente tem lá na atenção terciária, tá bom? Em relação à reforma sanitária, acho que também vocês não tiveram grandes problemas, né? Vocês devem ter tido muitas aulas em relação a isso, então eu não vou ficar me repetindo aqui, para não ficar um vídeo muito longo e não ficar chato para vocês, tá? Essa aqui foi a questão que mais deu problema, que mais vocês tiveram dúvida, e eu vou explicar para vocês. Saúde do homem não faz parte de políticas do SUS? Como assim, professora? Não existe isso. Sim, pessoal, existe. Eu vou explicar para vocês. Quando eu falo em política do SUS, eu falo em políticas que eu tenho respaldo, tá? Então, eu vou lá, eu tenho um protocolo, eu tenho um manual, e é por isso que eu falo em políticas do SUS. Nós temos atenção voltada à saúde do homem, graças a Deus, isso não é tão antigo assim, é mais recente, tá? Então, nós temos, sim, atenção voltada à saúde do homem. Um exemplo básico que a gente tem é em relação ao Novembro Azul, né? Só que isso não é uma política, tá? Então não é uma política que está instaurada ainda. A saúde do homem, ela é uma atenção do SUS, então faz parte do SUS, obviamente, mas não faz parte das políticas ainda. Por isso que aqui é falso, tá bom? Aqui em relação à falta de saneamento básico, né? Então é importante a gente saber quais são as principais doenças que a gente pode ter em relação à falta desse saneamento, ou seja, os esgotos a céu aberto, e quais são elas as principais: as diarreias, leptospirose, cólera, hepatites e esquistossomose, tá? Outra questão que gerou bastante dúvida, que eu achei que estivesse muito ok para vocês, em função da epidemiologia, mas mesmo assim, surgiram algumas dúvidas, então vamos lá.
A sífilis, pessoal, ela tem estágios, tá? Então, a pessoa ela vai se infectar e se ela não tratar, se ela não souber que teve a doença, ela vai se infectar e essa doença ela vai continuar progredindo, tá? Além disso, a gente tem essa sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É quando é transmitida da mãe para a criança durante a gestação. Então, vamos lá. O que é a sífilis primária, gente? É aquela que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio, tá? E ela é uma ferida geralmente única, que pode estar no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca ou em outros locais da pele. Essa é a sífilis primária. Vamos supor que a pessoa teve essa ferida, ela não viu, porque, por exemplo, pode ser dentro da vagina. Pode ser nos pequenos lábios, que aqui envolve a vulva. Pode ser embaixo do pênis, não na parte de cima. No ânus. Então, são locais que a pessoa geralmente não enxerga, né? Então, se essa pessoa teve essa ferida única, não percebeu, ela vai passar e a pessoa não vai saber que está infectada. Aí a gente passa para sífilis secundária. O que é a sífilis secundária, então, pessoal? Esses sintomas eles vão aparecer entre 6 semanas e até 6 meses depois do aparecimento dessa ferida inicial, tá? Além disso, vão aparecer manchas no corpo dessa pessoa. E essas manchas elas vão estar principalmente nos pés e nas mãos. Então, elas se concentram principalmente nos pés e nas mãos. São manchas bem características, né? Então, a gente consegue facilmente detectar, obviamente que precisa de um diagnóstico médico, mas a gente consegue facilmente detectar. A sífilis terciária, por incrível que pareça, os seus sintomas eles podem aparecer até 40 anos depois daquela ferida inicial, tá? Então, é uma doença que ela pode ficar no organismo da pessoa por muito tempo, por muitos anos, e só vir a aparecer esses sintomas da sífilis terciária 40 anos depois. Isso pode acontecer, tá? Então, essa sífilis terciária, ela vai ter principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e pode levar até a morte do indivíduo, certo? E o que é a sífilis em fase latente? É aquele período que a pessoa fica assintomática. Então, por exemplo, daqui da primeira ferida até a sífilis secundária, ou aqui dos sintomas das manchas da sífilis secundária até a pessoa ter os sintomas da sífilis terciária, certo? Então, essa significa fase latente da doença. Espero que vocês tenham entendido. Eu tô falando um pouco rápido, porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Aqui em relação à imunização, tudo isso eu falei no vídeo, né? Então não tem necessidade de eu falar de novo para vocês, a não ser que vocês tenham dúvida, tá? Aí vocês me mandem. Aqui a mesma coisa, falei para vocês no vídeo, então não tem necessidade, vídeo e slide, né? Não tem necessidade de a gente repetir. Tô falando mais as coisas que eu não dei aula para vocês. Aqui o PSE, acho que foi a primeira aula que eu dei para vocês, né? A primeira aula que eu enviei para vocês, o programa de saúde do escolar. Então, pedi para vocês citarem 5 atribuições da equipe nessas visitas. E aí, coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Teste de visão, medir o peso, calcular IMC, olhar a carteirinha de vacinação, isso aqui é muito importante. Então, no dia da visita, a escola manda recado, né, para os pais enviarem pelas crianças a carteirinha de vacina. Qualquer tipo de orientação que as crianças possam ter, que os pais possam ter. Analisar sinais de abuso, claro que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado aqui, né? Eu não posso simplesmente sair achando que toda criança foi abusada e toda criança sofreu violência. A gente tem que ter cuidado, mas enfim, faz parte também do nosso trabalho dentro do PSE, analisar esses sinais. Prevenção e promoção, como sempre, tá? Rede cegonha, eu falei para vocês muito em saúde da mulher, então também não vou ficar sendo repetitiva aqui,
até porque vocês devem estar cansados da minha voz já. Visita domiciliar, por que é importante? Vou analisar cada uma das respostas de vocês, tá? Mas basicamente para eu poder levar saúde para a pessoa que não pode ir até o posto. Então eu tenho uma pessoa que está acamada, eu tenho um idoso, sei lá, que sofreu qualquer tipo de trauma, ou até mesmo uma criança que não pode sair de casa, enfim, por seja lá qual for o motivo, eu vou levar a minha assistência para casa dessa pessoa, e é por isso que a gente fala, então, em visita domiciliar. Esse é o principal motivo, tá? Eu vou conseguir prevenir, vou conseguir promover a assistência à saúde dessa pessoa, eu vou saber como é que essa pessoa tá, e é por isso que é importante a gente sempre manter as visitas domiciliares quando a gente fala em atenção primária. E vigilância sanitária, né? Então a gente sabe que o órgão regulamentador da vigilância sanitária é a Anvisa, aqui no Brasil. Então ela serve para prevenir ou para diminuir qualquer tipo de risco provocado por qualquer tipo de problema sanitário decorrente de ambiente ou de qualquer outra doença infecto-contagiosa, né? A vigilância ela vai fiscalizar quem fabrica, ela vai distribuir e vender produtos, e esses produtos eles podem ser para alimentar, para beleza, para medicação, para limpeza, enfim, todos os produtos, então, que são consumidos pelo ser humano, a gente tem a regulamentação da Anvisa, tá? Aqui, quando eu falo em medicação, eu falo em todas as medicações, eu falo em vacina, eu falo em remédios, tanto homeopáticos quanto os vendidos em farmácia regular, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então. Eu sei que foi um pouco rápido, mas só não queria deixar o vídeo muito extenso. E qualquer dúvida, mandem, por favor. Não fiquem com dúvida, tá bom? Beijos!